Bom, Europa, eu fiquei muito abusada, gente, assim. Pra mim é uma coisa, da onde eu venho, né? Eu não conheço muitas pessoas que viajavam muito pro exterior, então foi uma coisa que realmente, assim, despertou em mim. Eu digo que o bichinho da viagem me picou e me pegou, e eu fiquei com vontade de explorar e conhecer o mundo. E pra fazer isso, né, sem grana, que eu acho que esse é o grande desafio, eu tinha que me organizar. Então eu sempre pesquisei preço de passagem, lugar para ficar com muita antecedência. Eu começava a ver isso com 1 ano de antecedência, começava a juntar uma grana também, então você deixa de fazer algumas coisas para conseguir viajar. E é assim que eu consegui viajar. E outra coisa também que para mim fez muita diferença, eu sou uma pessoa muito de relacionamento. Eu prezo muito as pessoas, eu gosto de ouvir a história das pessoas, eu gosto de conhecer as pessoas. E isso me fez conhecer pessoas. Então, por exemplo, na Europa eu fui 2 vezes. Na segunda vez que eu fui, eu quase não fiquei em hotel, porque eu fiquei na casa das pessoas, as pessoas me receberam. E isso pra mim fez muita diferença, não só assim, eu digo de economia, não, mas de conhecer lugares que só as pessoas locais podem te apresentar, de ter experiências que só as pessoas locais podem te proporcionar. E isso é um plus. E isso com certeza fez toda a diferença em todas as viagens que eu fiz. Então a Europa eu fui 2 vezes. A primeira vez que eu fui foi com a minha amiga Roberta Rodrigues. Alô, Roberta, a gente tá precisando repetir esse bela cantar agora. E a gente fez Lisboa, Paris e Roma. E Lisboa, a gente chegou no dia da festa de Santo Antônio, que é dia 13 de junho, né, um dia depois do Dia dos Namorados no Brasil. Cara, essa festa de Santo Antônio, pensa uma festa junina de rua grande, é a festa de Santo Antônio, todo mundo na rua, sardinha, tinha umas bebidas lá que agora não vou lembrar o nome, mas que a gente experimentou. E eu lembro quando a gente chegou no aeroporto, a nossa experiência foi muito boa. Pesquisem sempre, né, o que os lugares que vocês estão indo exigem, mas no caso da Europa você brasileiro tem que ter um seguro-saúde. Então a gente tava com o documento tudo certinho. E aí eu lembro que a gente chegou lá, o cara que recebeu a gente na imigração foi Mara. Ele falou, nossa, vocês estão sabendo da festa, vocês chegaram no dia certo. A gente não sabia de festa nenhuma, isso é uma coisa que eu não sabia. E aí eu fiquei sabendo através do cara da imigração. E a gente foi pra essa festa, eu conheci pessoas maravilhosas, brasileiros. E foi uma experiência muito legal, porque Lisboa, a gente compartilha da história, né? Então quando fala Dom Pedro II, Dom Pedro I, eu falo, opa, estudei isso no colégio. Então tem muita semelhança com o Brasil, mas estruturalmente seria um Brasil melhorado, vamos dizer assim, por conta da estrutura, na organização, essas coisas. Então, Lisboa, e também não tem muitos pretos, e assim, o que eu vejo na Europa, a diferença é, os pretos da Europa, eles são africanos. Normalmente não existe muita miscigenação. Então são os africanos e o pessoal que vem de outros locais, que é, por exemplo, das ilhas, né, do Caribe. Então tem muita gente das ilhas, então eu e a Roberta, a gente era confundida como pessoas da ilha. Uma coisa interessante de falar, como eu não tenho o estereótipo da brasileira, principalmente a brasileira que viaja, então dificilmente me identificam como brasileira. Sempre olham pra mim, acham que eu sou francesa, ou acham que eu sou do Caribe, mas nunca do Brasil. Então isso é uma coisa que a gente viveu lá. Paris, eu amo Paris, gente. Eu amo a comida, eu amo a estrutura. Eu tive uma história interessantíssima lá na França, então eu tenho uma relação meio afetiva com a França. E é bem essa divisão, né? Lá as coisas são bem segregadas, cada um separado, cada grupo separado do outro. E Roma, já sabiam que a gente era brasileira. E aí perguntavam, vocês são da Bahia, vocês são do Rio? Eu não sei como eles sabiam, mas eles sabiam. E a Itália é uma delícia, né, gente? Foi porque eu conheci Roma que eu quis voltar pra Europa 2 anos depois, né? E fazer só Itália, né? Por causa de Europa como um todo, né? Eu quis voltar especificamente pra Itália por causa de Roma. E eu gosto dessas estruturas antigas, eu gosto de construção antiga, então eu fico encantada andando pelas ruas, né? Tem muita história, né? Eu lembro que me chamou muita atenção na época, a Notre Dame estava fazendo 800 anos, 800 e pouco. Falei, gente, o Brasil tem 500 e pouco, então nós somos muito babies, né? Em relação à Europa, em relação a esses países que já têm aí uma história de anos-luz. E aí depois eu fiz a Itália. Itália eu fui de ponta a ponta. Então eu fui em Capri, Costa Amalfitana. Isso pra mim, gente, era uma coisa que realmente era longe da minha realidade. Longe até de pensar na possibilidade de ir. Porque toda vez que eu via Capri, Costa Amalfitana, eu só via gente rica indo. Eu falava, gente, não sou essa pessoa. Mas foram os meus contatos que me levaram até lá. Então o fato de ter amigos, um amigo meu me recebeu na casa dele, que eu consegui ir. Pra ir pra Capri, eu fui pra Nápoles e peguei o Bolt e passei o dia em Capri, depois eu voltei pra Nápoles.
E aí eu conheci Veneza, conheci Florença, conheci Pordenone, conheci Treviso, conheci Áprica, fui até a Suíça, que eu peguei aquele trem. Gente, pense num passeio lindo, maravilhoso, é esse, passeio de trem de Áprica até a Suíça. E uma coisa interessante, assim, lá na Itália eu já vivi umas situações estranhas. As mulheres não falam muito com a gente, eu perguntava as coisas pra elas, não respondiam, só os homens. E eu vivi uma situação estranha em Pordenone. Tava eu, uma outra amiga preta e a minha madrinha, e passou uma mulher, né, dentro do café, se esquivando da gente, com medo de tocar na gente. Acho que ela pensou que ser preta pega assim, só de tocar. Mal sabia ela, né, meu amor, que seria um benefício, um plus, mas coitada, não se pega assim. Mas eu vi essa coisa racial, essa tensão maior na Itália. E aí eu vivi essa situação com ela, e em Murano, é onde tem aqui os lugares, as fábricas que fazem aqueles vidros maravilhosos. Eu tava em Murano, e aí só tinha eu de preta lá, como cliente, né, como assistindo. E aí o dono do lugar veio falar comigo, de onde você é, não sei o quê. E às vezes as pessoas acham também que a gente é de uma família universal preta, todo mundo se conhece, mas a gente não se conhece, tá, gente? Importante reforçar isso. E aí ele veio, me perguntou e falou, nossa, eu tenho uma pessoa aqui igual a você, que trabalha aqui comigo e tal, que é ótimo, que é preto também. E aí ele trouxe essa pessoa pra me apresentar. Eu falei, prazer, peraré. E aí ele me solta a pérola, fala assim, ele é ótimo, trabalha como um negro. O que ele quis dizer com isso, gente? Ele faz o trabalho braçal, faz o trabalho servil, porque é nessa posição que as pessoas estão acostumadas a nos ver. Então, quando a gente sai desse lugar, é que causa estranhamento. Mas se a gente está nessa posição, para eles está super confortável, está super de boa. Eu fiquei apavorada, mas na hora, assim, no impacto tal, não falei nada. Mas isso ficou aqui ecoando no meu ouvido. Mas enfim, foram essas experiências estranhas que eu tive. Em Córdoba, eu também já fui em Córdoba, na Argentina, fiquei um mês lá. Fui em Córdoba e nunca esqueço, a cidade do Messi. Lá também eu fui super preocupada em relação a essa questão racial. Não tem muitos pretos também, mas é interessante que eu já vivi uma experiência bem diferente. Essa experiência de olharem pra mim e falarem, nossa, como a sua pele é bonita, como o seu cabelo é bonito. Então eu acho que você que é preto também, igual a mim, você vai vivenciar isso de formas muito diferentes, dependendo do local que você esteja e de como essa cidade, como essas pessoas desses lugares se relacionam com a questão racial. Mas eu queria que vocês, que também conseguiram quebrar essa barreira e conseguiram viajar, vocês pretos e pobres, o que vocês fazem para viajar? Como foi a experiência de vocês? Se vocês puderem comentar aqui embaixo no vídeo, vai ser mara poder compartilhar essa experiência. E é isso, assim, na verdade não dá, né? Porque essa coisa de papo de viagem, ainda mais cada lugar, se a gente deixar, a gente vai falar daqui horas. Tem que ser uma coisa, enfim, mais reduzida. Mas eu queria saber como é que é essa experiência. Viajar é abrir a mente, é abrir as perspectivas, abrir as possibilidades. E eu amo viajar. E assim, já esquecendo, gente, Nova York. Central Park aqui, ó. Nova York, cara, é uma das cidades mais diversas que eu já fui na minha vida. A diversidade aqui é visível, é palpável e é respeitada. Então, é uma cidade incrível. Nova York, você encontra quase tudo, você encontra comidas de quase todos os lugares do mundo, pessoas de quase todos os lugares do planeta. Então eu conheci mais brasileiro aqui do que no Brasil, porque eu conheço brasileiro de tudo quanto é cidade, coisa que aí a gente às vezes não tem acesso. Pessoas e comidas, eu amo experimentar, então assim, aqui eu já comi comida da Etiópia, comida grega que eu amo, mais do que? Indiana, polonesa, enfim, tem tanta coisa. E é uma cidade muito rica, que eu digo assim, culturalmente, de coisas para fazer, né? Você tem aqui o Central Park, você tem praia, você subindo para Upstate, você tem uma mata, você tem floresta, você tem cachoeira e tem a cidade efervescente aqui com o metrô que funciona para tudo. Tem festivais incríveis no verão, a cidade muda, tem feiras e no inverno é uma outra cidade. Então, é isso. Queria compartilhar um pouquinho das minhas experiências viajando pelo mundo. Me fale aí como é que é a sua. E uma coisa que eu faço, assim, que me permitiu viajar é juntar grana e pesquisar. E ficar em hostel, lugares baratos. Economizar grana, não ficar em hotel caro. E fazer os passeios que realmente você acha, assim, que são imperdíveis daquele local. Por exemplo, eu fui na Torre Eiffel quando eu estava em Paris. Andei na gôndola quando eu estava em Veneza. Mas o que é muito excepcional. Andei de trem até a Suíça.
Então, assim, são coisas que eu acho muito imperdíveis. Cada um tem as suas coisas imperdíveis, então foque nos imperdíveis e economize grana e pesquise bastante antes também. E tente, assim, essa é a minha sugestão, né? Tente sempre ficar em lugares mais baratos. Existem hostéis incríveis pelo mundo. A Europa tem um dos melhores hostéis do mundo. Então, usufruam disso e se abram. Vão viajar, porque é incrível. Valeu, gente!